Hoje eu gostaria de propor que vocês começassem a prestar um pouco mais de atenção nos textos que você escreve e que você lê, procurando responder 3 perguntinhas: o que, para quê e para quem. Olá, meu nome é Flávio e eu sou professor de língua portuguesa. Quando nós escrevemos um texto ou lemos um texto, a gente deveria sempre ter em mente essas questões, essas 3 perguntinhas, porque isso vai orientar tanto a nossa forma de escrever quanto a nossa leitura, no sentido de identificar se o autor conseguiu atingir os objetivos de produção daquele texto. Mas para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 3 perguntinhas. Os textos não são todos iguais, eles são divididos em grupos e cada um desses grupos tem uma determinada maneira, uma determinada forma, um determinado conjunto de características que são comuns dentro de um mesmo grupo. Por exemplo, todos os relatórios são escritos mais ou menos do mesmo jeito. Assim também, todos os bilhetes são escritos de uma determinada forma. Muda, é claro, o assunto, o conteúdo, mas a forma de organizar a escrita é mais ou menos a mesma. A pergunta o que tem a ver com a capacidade da gente identificar esse grupo, que nós chamamos de gênero textual. Então, quando eu pergunto o que, quero saber se aquilo que eu vou escrever ou se aquilo que eu estou lendo é uma notícia, ou é uma propaganda, ou é uma entrevista, ou é um cartaz, quem sabe uma carta. E eu tenho que desenvolver a habilidade de identificar essas características ou usar essas características quando eu estiver escrevendo. Por quê? Porque, como eu disse, eu não escrevo uma carta da mesma forma que eu escrevo uma notícia, mas todas as cartas são escritas mais ou menos do mesmo jeito. Todas as notícias têm mais ou menos o mesmo formato. Por isso, é importante eu conhecer e reconhecer esses formatos, a fim de que eu possa usar esses formatos no texto quando eu estiver escrevendo e identificar esses formatos no texto quando eu estiver lendo. Se eu não conhecer isso, eu vou ter muita dificuldade tanto em saber o que é que eu vou escrever, quanto em saber o que é que eu estou lendo. Quando eu pergunto para quê, na escrita isso é importante porque tem a ver com o propósito que motiva a minha escrita, e na leitura tem a ver com a capacidade de eu identificar qual foi a intenção ou quais foram as intenções de quem escreveu. Então eu preciso reconhecer se um texto que eu escrevo ou leio tem a intenção de, por exemplo, fazer uma denúncia, justificar alguma coisa, informar algo, elogiar, defender, propor. O para quê é o objetivo a ser atingido pelo texto. Eu não escrevo para uma criança da mesma forma que eu escrevo para um adulto. Eu também não escrevo para uma autoridade do mesmo jeito que eu escrevo para minha mãe. Quando eu pergunto para quem, na escrita eu quero identificar a pessoa ou o sujeito, né, a quem eu vou me dirigir, e na leitura eu devo conseguir perceber quem é o público-alvo de um determinado texto, ou seja, se o texto é para criança, se é para adulto, autoridade, professor, consumidores de uma maneira em geral. Enfim, a pergunta para quem identifica o interlocutor. Então, de agora em diante, nos textos que você for escrever ou ler, tenha sempre em mente essas 3 perguntinhas. Dessa forma, você certamente vai produzir textos melhores e vai passar a compreender melhor os textos que você está lendo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato nos canais de comunicação que eu deixo no final do vídeo. Se esse vídeo foi legal para você, te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Isso ajuda bastante a divulgação desse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.